Acompanhe comigo a leitura, Mateus capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Araão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab a Naasson. Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E assim vai. Essa é uma parte que quando as pessoas começam a ler Mateus, elas têm ali uma forte propensão a pular. As pessoas não conseguem enxergar muito significado na genealogia de Jesus. Pois bem, Mateus era um judeu que cresceu firmado no estudo e nas convicções daquela cultura, do judaísmo, mas ele foi comissionado por Deus para apresentar as boas novas do Evangelho. E ele então introduziu o assunto através de uma genealogia, porque ele sabia que isso era importante para o povo judeu. Então, para alcançar os judeus, ele então introduziu a genealogia de Jesus. Essa genealogia, é bem verdade que ela era invocada pelos judeus pelo motivo errado. Porque eles se sentiam melhores, né? Separados, escolhidos, de sangue nobre. Então só eles poderiam invocar o nome do Senhor, só eles seriam abençoados por Deus, só deles era a herança e a promessa. Mas eu tenho convicção de que não era só por isso que essa genealogia estava aqui. Aquele povo esperava um Messias. E vocês já devem ter lido o Evangelho e percebido que eles ficaram um pouco frustrados com Jesus. Porque Messias, para a gente hoje significa o quê? Messias hoje é um sinônimo de Deus, não é isso? Mas a palavra Messias, o substantivo, na verdade, tem a ver com rei, com aquele que é ungido para ter autoridade. Naquela época, Messias para eles era um rei. Então eles estavam esperando um rei, alguém que fosse tomar para si a responsabilidade de fazer com que, de novo, o povo judeu tivesse hegemonia. Eles queriam sair do jugo de Roma, eles queriam, enfim, várias coisas. Eles queriam um rei para fazer a sua própria vontade. Eles queriam o seu nome grande, eles queriam o seu nome conhecido de novo, como já foi um dia. E é verdade, eu quero que você, se você quiser acompanhar comigo, que eles tinham por que esperar um rei, eles tinham por que ter essa expectativa. Por exemplo, Isaías 55. Isaías 55 fala sobre essa promessa, essa expectativa, né? Isaías 55, que versículo 3 diz assim: Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então havia uma promessa da parte de Deus. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Então, havia uma promessa de um Messias, vou entregar para vocês alguém que vai governar. Havia uma promessa de um profeta, como foi Moisés, né? Então esse Messias, ele também tinha que ser um profeta. Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18 diz assim: versículo 18: Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhes ordenar. Então, com base nessa promessa feita a Moisés, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, eles esperavam um Messias profeta. Esperavam também um servo do Senhor,
Onde que está o servo do Senhor? Isaías 52. Isaías 52 tem a promessa de que viria um servo do Senhor. Desculpa, 42. O final do capítulo fala também, mas eu acho que 42 fala melhor. Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. Também aqui nessa genealogia, ele vai explicando porque se esperava um ministro da ordem de Melquisedeque. Se você ler lá em Salmo 110, há essa expectativa sobre um ministro tal qual Melquisedeque. Então, eles esperavam alguém com todas essas características para que a vontade deles fosse suprida. Não é porque eles queriam servir a esse Senhor. Eles queriam ser servidos por um profeta, eles queriam ser servidos, por um rei conquistador, eles queriam ser servidos, aquele povo daquela época queria um Deus para si. Então ele desenhou na sua cabeça um Deus, conforme as promessas. Que frustração! Veio Jesus. Como um dos tais, como eu disse aqui no último domingo, que as pessoas não faziam caso. Jesus veio trazer um reino um pouco diferente. E é por conta dessa diferença que as pessoas têm muita dificuldade de enxergá-lo como Senhor. É muito comum hoje, ainda hoje, entre nós, que nós enxerguemos a Deus como o gênio da lâmpada. Alguém que você possui e ele está ali para fazer as suas vontades, para fazer a sua vida dar certo. É um Deus que eu preciso. Eu preciso de um Deus para que ele resolva isso na minha vida. Eu preciso de um Deus para que isso daqui vá bem. Eu preciso de um Deus para que não aconteça um mal comigo. Quando a ótica do Senhor Jesus foi um pouco diferente. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Talvez eu não seja tudo aquilo que você tenha desenhado na sua cabeça, mas eu sou o que sou. Se você quiser me seguir, venha comigo. Vem e me segue. Eu quero introduzir esse tema porque nós temos falado sobre princípios aqui. Temos falado de coisas relevantes da vida cristã e hoje nós vamos falar de uma delas. E esse ponto é um ponto muito sensível, porque é por isso que existe uma genealogia aqui. Todos aqui creem que o Messias já veio, já esteve entre nós, o Senhor Jesus. Ele é Senhor e suficiente, não é isso? E ele veio através de uma família, não foi? Nasceu do ventre de uma mulher, assim como todos esses aqui que a gente pode ler em Mateus capítulo 1. Deus escolheu um método para que a palavra dele se cumpra nessa terra. Quer dizer, o evangelho, ele não é algo teórico, espiritual, que fica nas nuvens, boiando. Não, ele é algo que se manifesta na minha vida e na sua vida. O evangelho é algo real. E Deus escolheu a mim e a você como método para que não só a gente fale, como a gente experimenta, a gente vive, a gente dá exemplo, não é isso? É isso. A genealogia mostra que a palavra profética de Deus persegue as gerações se cumprindo. Porque ele prometeu, e Jesus veio através dessa genealogia. Não é isso? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque houve um povo que decidiu obedecer a Deus. Não fazer conforme a sua vontade, mas fazer conforme a vontade de Deus.
Existe uma clareza nisso, mas às vezes a gente trata o evangelho com algo tão espiritual que a gente se esquece que Deus usou coisas materiais, palpáveis, eu e você, para que o evangelho chegasse aqui até hoje. E a gente pode enxergar isso na Bíblia. E esse é o tema principal da nossa ministração de hoje. O Senhor pegou um povo, separou eles, escreveu umas leis, deu para eles umas medidas e disse o seguinte: olha, só que tem o seguinte, você tem que falar dessas coisas. Acompanhe comigo, abra lá sua Bíblia, lá em Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Abra lá no capítulo 11. A partir do versículo 8, ele diz o seguinte: Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a vossa descendência, terra que mana leite e mel. Para quem foi a promessa? Para uma geração anterior. Certo? Para os nossos pais. O que o Senhor está dizendo aqui? Quem manda sou eu, obedeça. O que ele está dizendo também? Seja forte. Seja forte. Para quem foi que Deus falou isso também? Lembra que a gente falou no último domingo, Josué? Né? E aí ele vai dizendo aqui, esse capítulo é lindíssimo, né? E aí, a partir do versículo 18 do capítulo 11, ele diz assim: ponde, pois, essas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escreve elas nos umbrais das portas, espalha a minha vontade por todo o canto da sua vida. Existe um princípio que Deus colocou aqui para que a palavra profética chegasse até nós. Uma geração louvará a outra geração os grandes feitos do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque houve um povo que ficou passando essa palavra, essa tradição, sabe? Houve um povo que se preocupou em obedecer o Senhor, em ser forte, em conquistar e avançar, para que nós estivéssemos aqui hoje. Quer dizer, não foi assim espontaneamente, Deus não mandava, sabe, um anjo de geração em geração com a sua palavra, chamava um profeta para um monte. Não, houve um plano da parte de Deus e que naturalmente os pais passassem para os seus filhos quem Ele é, que Ele é Senhor, quais são as suas promessas. E Ele foi pedindo que essas gerações fossem fortes, que aguentassem firme, que fizessem a vontade dEle. O texto da nossa palavra hoje, ele é o primeiro dos 5 salmos, que é como se fosse uma festa. Esse salmo ele foi escrito no formato de um acróstico. E assim, tem um jeito de ler esse salmo, porque esses 5 salmos, eles é como se fosse uma festa para o povo judeu. Então a gente não lê esse salmo assim, de qualquer jeito. A gente lê esse salmo como quem está soltando fogos de artifício. Entende? Isso é um louvor, é uma comemoração. Existe um jeito dado por Deus para a gente ler a palavra dele, para a gente entender. E esse salmo, que é o Salmo 145, que nós vamos ler agora, contém princípios importantes.
para a gente ler. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 145. E quando você abrir a sua Bíblia no Salmo 145, quero que você entenda como Davi compôs isso, como Davi ministrava isso. Era assim: exaltar-te-ei, ó Deus, meu e rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus grandes feitos. E assim ele vai. Isso daqui, gente, uma geração louvará outra geração. É algo natural, é algo prático, que precisa ser feito. Nós temos muita facilidade de preparar os nossos filhos para uma vida social, para este mundo. Tem uma expressão muito consagrada que é assim: nós temos que criar os filhos para o mundo, né? Tem brincadeiras do tipo: olha, se você não ensinar o seu filho, o mundo vai ensinar. Em tudo isso tem verdade. Mas sabe, se a gente for bem honesto, a gente prepara muito mais o nosso filho para a sociedade do que para estar nessa genealogia aqui. E nós temos uma ordem dada por Deus para que o evangelho subsista, para que o poder de Deus alcance a próxima geração. Pessoas que a gente nem viu nascer ainda, dizendo o seguinte: olha, eu espero que você fale de mim. Eu espero que você fale do que eu fiz na sua vida, do que eu estou fazendo na sua família, para os seus filhos. Isso é prioridade, é o tempo todo. A sua casa tem que estar ornamentada da minha história, de quem eu sou. A sua vida, põe isso no seu coração. O seu principal ofício, olha o que eu vou falar, é preparar a próxima geração. E se tem uma coisa que eu e a minha casa estamos desincumbidos, é disso. Quanto mais você congrega comigo, você sabe que o que eu tenho de melhor, que a minha esposa está cuidando das crianças. Isso é sinal de que nós damos importância para isso. Isso para nós é prioridade. É bem verdade que a Aline gostaria de estar aqui. A Aline tem dons maravilhosos que ela podia compartilhar com vocês aqui nesse momento, com a própria palavra. Antes de eu ser pastor de adultos, eu era pastor de crianças. Deus dá muita importância para isso. Nós separamos as crianças não é para elas atrapalharem o nosso culto. É para possibilitar que elas tenham uma palavra adequada para a sua forma de compreender. É mais para que a gente não atrapalhe elas. E nós fazemos isso com alegria. Isso é um valor para nós. E hoje eu estou aqui para dizer que isso é ordem de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ele tem uma expectativa a seu respeito sobre isso. Eu creio que você faz muito bem em preparar seu filho, colocá-lo numa boa escola, ensinar para eles bons modos. Isso é muito importante. Mas eu ouso dizer que mais importante do que isso é você prepará-lo para ser um servo de Deus, para servir o Deus vivo. Porque se um dia você faltar, Deus não vai faltar com ele. Nós temos esse privilégio de preparar a próxima geração. E isso não acontece, gente, numa
escada de um degrau de 1 metro. Alguém aqui já viu uma escada que um degrau para o outro é 1 metro de distância? Não é. Os degraus têm ali 10, 15 centímetros, né? 20 no máximo. A gente precisa se preocupar com quem está perto de nós, os jovens de 20 anos, de 25 anos. Esses têm que se preocupar com os de 15, com os de 13. Esses têm que ajudar as crianças. É por isso que a nossa filha Esther foi fazer um seminário de 2 anos. Você acha que isso é natural, uma criança, uma jovem pré-adolescente de 13 anos, ir fazer um seminário para cuidar de criança? Não é. Mas ela tem jeito com criança. E as crianças gostam dela. Sabe por quê? Porque uma geração se conecta mais fácil com a outra. O tio Sérgio, de 50 anos, não vai conseguir se conectar com eles tão bem. Entende? Os jovens de hoje, de 18, 19 anos, eles vão ter mais facilidade de se conectar com essa geração de 25, 24, 23, sabe? É assim que Deus criou. É fluido, sabe? Não adianta a gente que viveu a época da máquina de datilografia querer entender esses jovens de hoje que naturalmente estão programando coisas no computador. Sabe, os nossos filhos, eles têm uma lógica, uma facilidade. O dedinho já nasce assim, ó. E Deus faz tudo perfeito e certo para que uma geração... Então, assim, nós como pais ou como avós, nós temos que entender que nosso papel não é só propiciar prazer para os nossos filhos. Fazer com que a vontade deles se realize. Não é dar para eles uma vida melhor segundo o olhar desse mundo. Tudo bem se você puder fazer isso. Mas isso não pode competir com o Espírito de Deus ao entregar a sua palavra. Tem uma prioridade antes disso. E normalmente quem quer dar para os filhos tudo o que eles querem, estraga os filhos. Propiciar para os filhos um caminho excelente não é fazer para eles aquilo que seu pai não conseguiu fazer. É que ele saiba mais a Bíblia, é que ele ore mais, é que ele louve mais, é que ele conheça mais o Senhor e faça mais por Deus do que você conseguiu fazer. Isso é ser pai bem-sucedido. Mas isso começa em nós. Isso começa da forma como nós enxergamos o Evangelho e o senhorio de Cristo. Lembra que eu comecei falando, havia um povo que criou um Deus na sua cabeça e uma expectativa de que esse Deus viria para servi-los, para libertá-los, para lavar a sua alma? Quando, na verdade, o Senhor Jesus veio para ser obedecido. O servo veio para servir e nós estamos aqui para servi-lo. E também servir uns aos outros. Isso é muito importante, gente, porque essa diferença, às vezes ela não é percebida. Porque nós queremos um Deus que resolva os nossos problemas, um Deus que eu preciso dele. O que eu preciso dele? Eu preciso dele para isso, para isso, para isso. Vou dar um exemplo para vocês. Jesus veio e multiplicou os pães. E aí aquela multidão começou a perseguir Jesus. Um belo dia Jesus virou e falou, eu sei que vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque vocês comeram pão. Não é porque vocês querem me servir. Vocês estão querendo que eu sirva vocês. E Jesus fez isso. Por que eu estou dizendo para vocês? A gente não pode confundir o nosso papel de servir a próxima geração com fazer todas as vontades dela. Quem manda ainda é o pai e a mãe. Quem dá a direção ainda somos nós. Sabe? E hoje, os filhos, eles estão à mercê de um mundo, de uma sociedade que diz que os meninos são quase reizinhos. Sabe? Eles são criados de tal forma que a gente não pode contrariá-los. Na verdade, existe todo um protocolo que começa mais ou menos assim. Eu não estou criticando e dizendo que está errado. Mas assim, a criança já nasce, já tem aniversário, não é mais por um ano, é mensário. Aliás, antes de nascer, já tem festa já começa a festa, aquele negócio para descobrir o sexo, já tem toda uma superprodução. 1 ano é uma superprodução. 15, então, é uma festa parecida com o rei da Inglaterra, para a rainha da Inglaterra. Casamento, meu Deus do céu, o casamento da minha filha tem que ser... Eu não estou criticando isso em si.
Mas o ideal é saber, o menino já chegou com 15 anos, já leu a Bíblia toda, já entendeu tudo que está aqui. Com 15 anos, ele já tem versículos decorados? Ele já sabe como se lê o Salmo 145? Entende a diferença dos valores e princípios? Como nós facilmente nos engajamos em... Os nossos filhos com 15 anos têm que estar falando inglês. Não importa se está sabendo a Bíblia. É por isso que a genealogia está aqui. Para nos lembrar que nós somos o instrumento de Deus, uma geração após, outra, vai transmitindo princípios e a cultura do reino de Deus. Não é uma coisa não desmerece a outra, mas existe uma prioridade, uma ordem, entende? Não é que Deus não vá satisfazer o que a gente precisa, mas primeiro a gente precisa obedecer a Ele. E se Ele satisfazer o que a gente precisa, está tudo bem, mas se não, eu vou continuar servindo a Ele. Deus tem um propósito que vai se revelar na nossa vida, só que para que o propósito de Deus passe para outra geração, a gente veja realizado o propósito de Deus na nossa vida, é preciso ser forte. É preciso querer fazer isso. Não é assim, se eu for convencido, se fizer sentido para o meu ouvido, gostei dessa igreja. Não é sobre isso. É sobre entender que a vontade de Deus é que manda. Então, eu estou falando sobre um princípio que é evangelizar a próxima família, a própria família, que é contar à próxima geração os grandes feitos. Isso é um princípio para nós. Isso é uma regra básica da vida cristã. Mas a gente não vai fazer isso de qualquer jeito. Nós temos que apresentar Deus como Ele é. É Ele que manda. É Ele que é o profeta. Ele que é o Senhor. A prioridade é Ele. É tudo dele. E fora da vontade dele, meu filho, não espere nada do papai e da mamãe. Às vezes os pais confundem amor com excesso de liberalidade. Liberdade, meu irmão, é um conceito que só vai até a vontade de Deus. E nasce da vontade de Deus. Fora disso não tem liberdade. Tem libertinagem. E por que nós estamos colocando aqui? E que bom que nossos jovens estão ouvindo ali. Porque durante um tempo eu vou estar aqui sendo um chato, igual eu fui hoje, que os jovens sentam ali, pegam os seus telefones e compartilham um joguinho, porque o jogo ele é compartilhado no celular. Mas será que não tem um pai dizendo para ele que vai chegar na hora que é bom ler a Bíblia e não pegar o celular para compartilhar? Eu queria que os jovens chegassem aqui e estivessem compartilhando experiências que tiveram com Deus. Ontem eu li isso, Deus falou isso comigo. É que é tão natural os jovens se reunirem e compartilharem um videogame. Eu não estou condenando isso. O que eu estou dizendo é que está faltando prioridade. Está faltando na próxima geração. Enxerguem isso, pais. Amor por aquilo que Deus ama. Isso começa em mim e em você. Somos nós que precisamos nos converter. Somos nós que precisamos, nós pais, a geração anterior, que precisamos retomar a rédea da autoridade e dirigir os nossos filhos no caminho que eles devem andar. E eu não estou querendo aqui criar uma geração de pais chatos, mas de pais comprometidos com a vontade de Deus. É contra a vontade de Deus jogar celular? Não é. Mas é lícito eu ter a expectativa de que os meninos cheguem aqui salmodiando e contando experiências e dizendo sobre o que a família tem falado, sobre o que a família tem vivido. A Bíblia diz que o nosso coração é quem dita o que sai da nossa boca. A nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o prazer dos nossos filhos está nas coisas deste mundo, qual é a expectativa que nós temos de que eles vão passar um verdadeiro evangelho para frente, principalmente diante de uma prova, de um tempo difícil?
ou de uma tentação. Por isso é que o princípio fala que, olha, eu preciso que você seja forte. Eu preciso que você se apegue a isso como uma prioridade. Porque aí fora vão tentar te convencer de que, não é tão assim, não é tão importante assim esse princípio. E aí vem a tentação e ele cede. E aí vem a prova e ele só lembra do Deus que ele precisa e não do Deus que ele serve. E eu trouxe 2 exemplos hoje para a gente entender disso de uma forma muito clara. Vocês já foram introduzidas aqui a Josué, não é? E eu quero contar um pouco para vocês a história de como a palavra profética alcançou Josué. Josué foi um homem que do começo ao fim da vida dele viveu para fazer a vontade de Deus. Ele só foi despedido de fazer a vontade de Deus quando ele já era idoso. Leia o livro de Josué que você vai perceber isso. E durante toda a vida dele, descreve o livro de Josué, ele passou a vida tendo que ser forte. Porque eram muitos reis ali para serem destronados. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 13. Josué capítulo 13. Ele é o primeiro paradigma que nós vamos usar hoje. Ele é o paradigma correto. Ele é o exemplo a ser seguido para isso que nós estamos discutindo hoje. Josué capítulo 13, diz assim: Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias. E disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada. Veja bem, o que aconteceu, gente? Deixa a sua Bíblia aí, tá bom? Josué capítulo 13. Deus havia dado uma ordem para Josué e o povo. E Josué então fez o quê? Preparou uma equipe, chamou as famílias e delegou autoridade, mas também missões, tarefas para as famílias. E uma delas é o seguinte: não façam aliança com povos que têm outros deuses. Não se misturem com eles. O povo fez o quê? Desobedeceu. Não é isso? Então é por isso que chegamos nesse ponto. Josué já estava idoso e havia muita terra não conquistada. Por quê? Porque o povo, em vez de obedecer, fez o quê? Foi omisso, fez do seu jeito. Não é tão ruim, esse pessoal não é tão mal. E qual foi a primeira terra ainda por conquistar? Todas as regiões dos filisteus. E toda a Jesus. Então, o povo filisteu, segundo a Bíblia, estava intacto. Josué chegou no final da vida e ainda havia muita terra para conquistar e o povo filisteu estava lá, prontinho para resistir. Depois, a Bíblia descreve que enquanto Josué viveu, enquanto a geração daqueles que viveram com Josué era vivo, foi feita a vontade de Deus. Mas aí veio uma geração que não conhecia o Deus de Josué. Livro de Juízes é o próximo livro depois de Josué. E o livro começa dizendo que depois da morte de Josué, os filhos de Deus consultaram o Senhor. Não é isso? No final do capítulo 1, fala de novo das terras não conquistadas. E no capítulo 3 diz o seguinte: são essas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Olha que interessante. Deus está dizendo aqui o propósito pelo qual, ou o que ele faria por meio daquelas nações que ainda estavam lá. Ela ia usar essas nações para provar Israel. Para quê? Para ver se Israel sabia de todas as guerras de Canaã, sabia do que tinha acontecido até ali.
Deus queria saber se uma geração tinha comunicado à outra geração o que tinha acontecido até ali. Não sei se está claro para vocês, como está claro para mim, que Deus aproveitou então que aquelas nações estavam ali, e agora eu vou lembrar para eles por que elas estão aí, porque eles desobedeceram. E aí, a gente percebe que o livro de Juízes é um livro do povo lutando com o fruto da sua desobediência. O livro dos Juízes descreve todas as lutas do povo contra os filisteus e aqueles outros povos. Se eles tivessem tirado da frente, o livro de Juízes não existiria. O livro dos Juízes mostra a consequência de quem decide viver com Deus sem obedecer a Deus. É uma vida de luta, de guerra. Deus, por sua misericórdia, levantou os juízes para reinar sobre Israel naquele tempo. Mas com uma característica. Esses juízes tinham dificuldade de se consagrar ao Senhor. Eles, e aí eu quero dar o exemplo que é o segundo paradigma, eles sabiam que eram um povo de Deus, mas viviam para fazer as suas vontades. E aí eu quero trazer o exemplo de Sansão. Todo mundo aqui já ouviu falar em Sansão? Sansão de Dalila, sabe? Então vai aí para o livro de Juízes, abra aí o capítulo 13 de Juízes. Juízes capítulo 13 diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E aí havia lá uma mulher que era estéril, não podia ter filhos, Manoá. E aí Deus abriu o ventre dela e falou: olha, eu vou te dar um filho. E esse filho vai ser consagrado a mim. E aí deu ali algumas condições, olha, você não vai passar navalha na cabeça dele, ele não pode comer nada que venha da uva, né? Ele não pode tocar em nada morto, ele é consagrado. Veio então um lindo mancebo chamado Sansão. E Sansão era consagrado ao Senhor desde o ventre. E um belo dia, Sansão, visitando a área ali dos filisteus, falou: nossa, eu vi uma moça tão bonita lá, eu quero casar com ela. Aí os pais: filhinho, não tem outra mulher aqui dentre as suas de Israel que você possa escolher? Não, eu quero aquela, quero aquela, quero aquela, quero aquela. O que os pais fizeram? Vontade de Sansão. Vocês estão vendo o prejuízo que há de uma geração não exercer a autoridade dada por Deus para a próxima geração? A história de Sansão teria sido outra se os pais dele tivessem obedecido a Deus. Dito: meu filho, é o seguinte, Deus mandou a gente não se misturar. Você não vai se misturar. É simples assim. Existe por trás da regra de Deus um conteúdo moral, ético, mas também de livramento, de graça, de favor da parte de Deus. Porque a prosperidade de Deus repousa em fazermos a sua vontade. Os livramentos de Deus estão em seguir esse caminho estreito que Ele propôs para nós. Quem quer isso para os seus filhos? Eu quero. Quem quer isso para a próxima geração? Eu quero. Como que um jovem fará do seu caminho um caminho puro, atando ao seu coração a palavra de Deus? Mas como vai aprender se ninguém ensina? Ou se ensina de vez em quando, de qualquer jeito? Se a prioridade mesmo é passar em inglês, em matemática, em geografia, em fazer um curso que vai dar dinheiro. Veja que eu não estou depreciando isso. Eu só estou colocando em primeiro lugar aquilo que Deus colocou em primeiro lugar. Que é a sua palavra e o seu nome. E cumprir a vontade de Deus passa por isso. Sabe por quê? Porque Sansão era consagrado ao Senhor. E no final da história de Sansão, você vai ver que ele matou muitos dos filisteus. A vontade de Deus se cumpriu. Mas a vida de Sansão foi miserável.
A vida de Sansão foi triste. Reinou sobre Israel por 20 anos. Deus usou ele. Mas ele fez tudo conforme a sua vontade. Eu quero aquela mulher. E aquela mulher, do primeiro dia ao último dia, o trabalho dela era entregar Sansão para os filisteus. Aí depois Sansão se uniu com uma prostituta. O trabalho da prostituta era ganhar dinheiro vendendo Sansão. Por fim, Dalila. O trabalho de Dalila foi entregar por um alto preço Sansão na mão dos filisteus. E assim aconteceu. Sansão não podia, segundo o seu voto de consagração, tocar, beber, não podia comer geleia de uva, não podia comer vinho, sabe esse suco de uva integral? Não podia. Mas ele adorava passear pela vinha, quando ele estava no seu tempo ali de romaria. Ele não podia, mas ele ficava lá, ai meu Deus, que parreiral lindo. Sansão não podia tocar em nada morto. Mas bastou aparecer o primeiro leão morto lá com mel dentro da boca, que ele foi lá e... Tô nem aí se esse leão tá morto, eu quero é o mel, eu quero que é doce, é meu prazer. Existe um jeito de você dizer que serve ao Senhor, que é do Senhor, e só viver para você mesmo. Existe um jeito de você só ser despedido pelo Senhor quando ele falar, meu filho, você já fez tudo o que você podia a sua vida toda. Você conquistou tudo o que eu mandei você conquistar. Agora eu vou te despedir. Agora eu vou te aposentar. Foi assim com Josué. Existe um jeito de viver do jeito de Sansão, entendendo que é Deus para a sua vontade, é Deus para os seus privilégios e prazeres. Josué era filho de Num. Sansão era filho de Manoá. Houve uma geração antes. Moisés, que fez o papel de Num, disse Josué, é assim que a banda toca. É assim que você vai viver. Você vai viver para o louvor da glória do nosso Deus. Isso é o que te importa. Sansão, meu filho, você quer essa mocinha? Você vai ter essa mocinha. Pais que abrem mão de cumprir a voz de Deus, a vontade de Deus, criam uma geração que vai usar Deus para o que ela precisa, em vez de servir a Deus para o que Deus precisa. Deus tem um plano perfeito, de geração em geração, de fazer a vontade dele prevalecer. Deus sabe o que é melhor para os nossos filhos. Deus tem recompensa nas suas mãos. Deus tem uma boa profissão, um bom trabalho. Mas nós, como pais, precisamos ajudar os nossos filhos a quebrar essa sementinha que vem dentro deles. Adâmica, orgulho, fazer a sua vontade, ego. Uma geração precisa louvar a outra geração os grandes feitos do Senhor. Você é um instrumento de Deus para a vida dos seus filhos, da próxima geração, dos filhos dos outros. Serve você e serve as famílias dos outros também. Não deixa só o pastor ser o chato. Não deixa só a professora da salinha ou o tio da salinha ser o chato. Nós, como igreja, fazemos um papel auxiliar para as famílias. O papel principal é seu, é meu. Isso é um princípio da vida cristã. Só que isso vai exigir de você força. Seu filho, ele espera que você saiba a palavra de Deus. Ele espera que você tome a rédea. Eu mesmo falho muito com isso, mas eu quero melhorar e eu não vou desistir disso. Não basta ser pastor para a igreja ser, eu quero ser mais pastor para os meus filhos. E eu estou pregando algo aqui que eu quero viver, passa por mim. Sem nenhuma hipocrisia, nós precisamos reconhecer que esse é um princípio da vida cristã, que nós negligenciamos muito. Nós estamos treinados a preparar para a próxima geração um caminho melhor para esse mundo, e não para o reino de Deus. Porque, no fundo, tem mais valor para nós o que
este mundo oferece do que o reino de Deus oferece. É preciso ser forte para reconhecer isso. Que no fundo você quer que seu filho seja bem-sucedido socialmente, tenha um nome conhecido, que ele tenha dinheiro para fazer as coisas, que ele conheça os lugares no mundo, que ele seja desejado pelas outras meninas ou que a sua filha seja a mais bonita da escola. Que o seu filho traga só boletins com nota 10. Tudo isso, gente, é lícito. Mas o que nos diferencia dos pais de Sansão é um desejo que o nosso filho cumpra a vontade de Deus. O Evangelho não foi feito para suprir as nossas vontades. Nós fomos feitos para a glória do Senhor. Nós fomos feitos para sermos servos daquele Messias descrito que eu comecei a falar com vocês. Para seguir a voz do profeta. Para servir a um Deus que reina. Nós como igreja hoje, estamos tendo o privilégio de ouvir sobre um princípio, que uma geração se conecta a outra geração. E que é nossa responsabilidade passar para a próxima geração o que nós temos de mais importante, de principal. Os nossos filhos estão vendo as nossas prioridades. Os nossos filhos estão vendo aquilo que é mais caro para nós. Onde está o nosso maior esforço? Onde a nossa força está apontando para quebrantar? Onde nós queremos vencer? E eu quero te dizer, meu irmão, o Salmo número 1 foi lido aqui hoje. O Salmo número 1, ele não é um pozinho de pilim-pim-pim, um dos 3 desejos daquele gênio da lâmpada que eu falei. Quando o Salmo número 1 fala que o homem que teme ao Senhor é um homem bem-sucedido, quer dizer que ele estudou e trabalha e se esforça para ser o melhor profissional, excelente em tudo que faz. Não é porque tem um dom dentro dele, que aí as coisas vão fácil para ele, não. Nós precisamos entender que o reino de Deus, que o homem de Deus, ele é distinguido dos outros porque ele se esforça em ser excelente em tudo, porque tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor. Ele quer ter para a casa dele para ajudar os outros. Não é para o desfrute, não é para o prazer, não é para ser como Sansão. É para que o evangelho alastre, é para que o reino de Deus conquiste novos territórios e os inimigos do Senhor sejam envergonhados. Em que sentido? Nós não estamos aqui para diminuir as pessoas, nós estamos aqui para exaltar o Senhor. Existe uma falsa impressão de que quando nós servimos Deus, as coisas vão ficando mais fáceis. Leia a história de Josué. Era luta após luta, batalha após batalha, inimigo após inimigo, mas o Senhor era com ele. Sabe? Temos que quebrar esse mito de que vida cristã, servir a Deus, vai ser tudo fácil. Ao contrário, o Senhor espera que a gente mostre força, determinação, caráter inquebrantável diante das tentações. Não é que você não tem vontade de fazer, não. Você abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. E seus filhos estão assistindo a tudo isso. O orgulho dos nossos filhos passa por ver os pais bem-sucedidos, mas deve dormir, repousar na certeza de que o pai diz assim: meu filho, nós somos o que somos e temos o que temos, porque Deus é bom. Deixa eu te contar, meu filho, de onde vem, qual é a fonte, por que que papai e mamãe vivem assim, por que que eu faço o que eu faço, que eu sou o que eu sou. Porque o papai obedece a Deus, porque Deus fez isso na nossa história, porque Deus é bom. E o melhor que eu posso passar para você, meu filho, é: sirva esse Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Seja excelente para o bem, inocente para o mal. Somos nós o livro que nossos filhos estão lendo.
é a nossa vida. E se você trata Deus como um fazedor de desejos, é assim que os nossos filhos vão enxergar Deus. E aí no dia que algo não sai do jeito que você queria, no dia que algo vai mal, que você está quebrado e quebrantado, você é fraco. Você está desnutrido. Você está impaciente. Desconta em todo mundo. Mas aquele que é forte, perseverante, crê em Deus, não desiste nem desanima. Só vai ser despedido dessa missão pelo próprio Deus. É Deus que diz quando nós vamos parar. Uma geração louvará a próxima geração sobre os grandes. Isso é um princípio para nós. A sua vida está sendo observada. A sua vida é um exemplo. Faça da sua vida um memorial. Uma história para ser contada. E o centro da sua vida vai ser contada dizendo assim: ele serviu ao Senhor todos os dias da sua vida. Ele fez a vontade de Deus. Seus filhos vão ter orgulho de dizer: meu pai servia a Deus. Isso é legado. Tem muita coisa sendo ensinada como legado. Está na moda falar sobre legado. Falar sobre legado vende. Falar sobre legado vende livro. Vende vídeo. Viver legado pode significar a sua morte. A morte dos seus prazeres. A morte das suas vontades. Viver legado é fazer com que a próxima geração não abandone o Senhor antes. Faça pelo Senhor mais do que nós conseguimos fazer. Isso é um legado bem sucedido aos olhos do Senhor. A vontade de Deus vai passar por geração em geração. Ele quer contar comigo e com você. Você pode ser um Josué ou um Sansão. Os filisteus vão ser abatidos. Mas importa como as coisas terminam, mais do que como elas começam. Quando você chegar no fim da vida, eu quero que você diga como Paulo: combati o bom combate. Venci. Eu sei que tem uma coroa me esperando. Paulo falou isso no final, não foi à toa, porque ele entendeu no meio do caminho que um atleta, ele vai atrás de uma coroa, ele segue as regras, ele vai nos princípios. Que um homem não deve viver de qualquer jeito. Ele foi alistado um exército, ele está ali para fazer a vontade daquele que o comandou. Não é viver de qualquer jeito. Não é para os seus prazeres. Esse caminho, gente, ele é estreito. E quem está pregando isso hoje corre um grande risco de ser considerado um chato, um legalista. Esse evangelho é ultrapassado, ele não tem purpurina, talvez ele não dê seguidores e o nosso nome não seja conhecido. É isso aí. É isso aí. Importa que o nome do Senhor seja conhecido. Através do nosso exemplo, da nossa vida, do nosso caminhar, isso começa dentro de casa. Uma geração louvará outra geração os grandes feitos do Senhor. O Evangelho aponta para isso o tempo todo. Aquele que não serve os da sua própria família é pior do que o descrente. Tem outras tantas passagens. As cartas de Paulo, as cartas pastorais de Paulo, treinam os pastores a dizer o seguinte: mulheres sejam assim, homens sejam assim, trazer ordem para a família. Depois, como trazer ordem para os seus negócios. Depois, como trazer ordem para o seu ministério. Deus tem uma ordem para as coisas. Não se faz a vontade de Deus de qualquer jeito. Deus não aceita a vontade dele em terceiro lugar. Deus não aceita a vontade dele em segundo lugar. Deus mandou que a vontade dele esteja no primeiro lugar. Primeira coisa que nós devemos deixar para os nossos filhos: a vontade de Deus. A vontade do Senhor. E eu quero dar um conselho para vocês. Procure honestamente. Olhe para a sua agenda, olhe para a sua rotina
honestamente, mudar alguma coisa para que Deus seja prioridade. Inverta a ordem de algumas coisas. Renuncie a algo, se for necessário. Entregue para Deus o ser bem-sucedido nesse mundo. Agora, se Deus te deu uma empresa, meu irmão, procure levar ela para um caminho de excelência. Se Deus te deu inteligência, sabedoria, seja o melhor da turma, treine o seu filho para isso. Uma coisa não combate com a outra. Mas se tiver que combater, escolha a vontade de Deus. Mas Deus espera que sejamos excelentes como o homem do Salmo número 1. Com isso, sabe o que você vai perceber? Vai faltar tempo para outras coisas na sua vida. Naturalmente, quando nós pendemos para o Espírito, a carne perde espaço. Naturalmente, quando você prioriza a vontade de Deus, aquilo que não traz fruto nenhum vai perdendo espaço. Naturalmente, quando você se consagra de verdade ao Senhor, você vai se tornando santo como Ele é. O mundo, o inimigo das nossas almas, já entendeu isso. É por isso que o mundo é um convite a você desfrutar das coisas boas. Quem foi que prometeu que você iria ter todas as coisas desse mundo? Que o seu nome ia ser conhecido? Que tudo estaria aos teus pés? Alguém lembra de uma conversa entre diabo e Jesus lá no deserto? O diabo é que promete todas as coisas. O diabo é que ensina que seus prazeres têm que ser todos satisfeitos. O diabo é que quer te amoldar para o mundo. A gente não gosta muito de falar desse nome, mas o diabo é um derrotado. Maior é o nosso Senhor, incomparável. O Senhor não tem par, Ele não tem igual, Ele não tem rival. Ele é soberano, dele é toda a majestade, todo o poder e todo o domínio. Nas mãos dele estão todos os recursos para que o propósito dele se cumpra na sua vida. É para isso que nós vamos criar os nossos filhos, para o louvor da glória de Deus. Esse é o evangelho que nós cremos. Esse é o evangelho que nós pregamos. É para isso que servirá a nossa vida. Naquele grande dia, eu quero que você chegue lá com uma expectativa. Deus combatiu o bom combate. Combati o bom combate. Fui forte. Resisti. Mas é importante que a gente entenda que existe uma renúncia no meio do caminho que Deus trouxe para nós. Esse caminho é o que os nossos filhos estão querendo aprender de nós. Os nossos filhos não vão absorver isso via Wi-Fi ou Bluetooth. É prático, Sérgio, não é? Tem que botar na agenda. Tem que estar no dia a dia. Pode falar. Tem que estar ali, ó. Isso é natural. Isso envolve tempo, desgaste, tirar dúvida. E aí, eu lembrei de um meme agora, na época da pandemia, né, que começou esse estudo online, né? Aula online. E aí um meme de um cara que eu via as aulas lá, e justo na hora que ele foi participar da aula, perguntaram para ele lá uma coisa de trigonometria, ele não sabia, ele fingiu que passou mal. Esse cara ficou famoso na internet aí. Se você não estudar a Bíblia, se isso não estiver na sua agenda, no dia que seu filho precisar, você vai passar vergonha. Aí você finge que passou mal. No dia que seu filho estiver doente, talvez você tenha dinheiro para comprar um remédio, mas comece pela oração, imposição de mãos, unção com óleo. E seu filho vai entendendo que Deus pode curar. Quando você fizer a oração pelo alimento, fala assim, olha, isso aqui está sobre a mesa, porque Deus deu um trabalho para o papai e para a mamãe, e nós ganhamos dinheiro, e esse alimento está aqui. Tudo começa no Senhor. Não é porque o papai é bom. Quando você viajar com seus filhos para a praia, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Meus filhos, isso aqui é bênção de Deus. Nós estamos desfrutando desse descanso porque assim quis o Senhor. Em todo o tempo, vamos passar para a próxima geração os grandes feitos do Senhor. Aconselho você, seja excelente. Seja bom em tudo que você faz, especialmente no seu relacionamento com Deus. Especialmente na sua vida devocional. E seja conhecido como um homem e uma mulher de Deus. Não se envergonhe disso. Sabe o que eu faço do ponto de vista natural? Eu ando com a Bíblia para onde eu for. Na minha pasta de trabalho, em qualquer lugar que eu tiver do mundo, tem uma Bíblia. Cada oportunidade que eu tenho, eu abro a Bíblia. Às vezes eu abro a Bíblia no avião, não é só porque eu estou com vontade de ler, não. Às vezes eu abro a Bíblia no avião para dar um exemplo para quem está sentado do lado. Às vezes quem está sentado do lado é minha mulher e meus filhos. Eu não faço isso só para me mostrar. Existe sobre mim uma expectativa da parte de Deus que eu seja o exemplo. A gente faz pelo exemplo também. A gente renuncia pelo exemplo. Eu ouvi tantas histórias do meu pai que está ali hoje, quando ele veio para Brasília construir Brasília, às vezes durante o dia ele só tinha dinheiro para comer um pão com mortandela. Eu aprendi com isso, a trabalhar duro. Aprendi com isso. E hoje eu estou podendo ensinar para os meus filhos, além disso, da onde isso vem. Uma geração louvará a outra geração sobre os grandes feitos do Senhor. Gente, isso é um privilégio. Essa palavra vai ser concluída dizendo para vocês o seguinte: nós temos um tesouro dado da parte de Deus, as boas novas. Nós temos um tesouro que nos foi confiado, que vai dar para os nossos filhos uma vida muito melhor do que a nossa, em todos os aspectos. Eu me sinto como uma geração privilegiada de poder carregar o Evangelho com mais profundidade que meu pai e minha mãe puderam. Mas o meu pai e a minha mãe me incentivaram nessa vida. Nunca ouvi do meu pai uma repreensão porque me tornei crente. Porque decidi dedicar muito tempo ao Senhor. Os seus filhos vão ter, além disso, eles vão receber uma dose de Bíblia, de oração, de ministração, imposição de mão, exemplo. É para eles serem mais excelentes. É para os nossos jovens irem além, fazerem mais. Isso está nas nossas mãos. Isso é um princípio de ser igreja. E eu quero te convidar para isso. Em nome de Jesus.